E aí? Vai que meu filho vira artista, né? Isso é um problema? Isso é bacana? É algo bonito? É algo nobre? Ou isso é o fim da vida? E aí, o que a gente faz com isso? Como é que as famílias reagem? Como é que você, né, que está aí do outro lado, está assistindo a gente, como é que foi a reação da sua família? O que eles disseram para você? Você foi incentivado? Você não foi incentivado? Você foi atrás de uma carreira segura que te desse dinheiro? Como é que foi essa trajetória? Hoje eu quero trazer nesse episódio justamente isso, o despertar de um artista. O despertar de um artista. Quando que o artista nasce e como que ele sobrevive e como que ele deixa o legado dele. E hoje a gente vai discutir essas questões das crianças, das redes sociais, da arte, né, como o desenvolvimento do ser humano. Hoje é um episódio que eu não vou... Eu tô até com medo desse episódio. Eu ia falar isso também. Eu tô com medo. Eu tô com medo de mim mesmo nesse episódio. Quem tá falando? Eu. Quem é você? Eu sou o Thiago Spiker. E você? William Moore. E eu sou o professor Laco. E nós somos os... Impossíveis. E aqui no bastidor a gente vai ter um cara que tem um humor ácido. O lápis dele tá meio preso. Tá meio travado. Desenha nós 3 versão Daima. Os 3 versão criança. É o Wagner Muniz, o cartunista da Roda Viva? Não, dos Impossíveis, né? Aqui não tem Roda Possível. Da Roda Possível, aqui não tem lacração, né? E tem o nosso amigo aqui. Tem mais um personagem. Tem mais um personagem. Esse aí um não mascote. Esse aí não gosta de criança. Não é? Ele não é criança? Não, ele não gosta de criança. Ah, é? Não gosta. Só morder a perna. O Van Dog, nosso professor de arte intelectual, né? O que mais? Dormiu bem, Van Dog? Bonito, talentoso. Viciado em morfina, essas coisas. Sempre no cachimbinho. No cachimbinho, né? Aqui não, aqui eu tô falando de criança. Então vamos lá, gente. Vai que meu filho vira artista, né? Essa frase é engraçado porque é paradoxal, né? Porque toda criança, toda, sem exceção, vou dizer que tem 0,5% de exceção de criança que não gosta de desenho. Já conheci criança que não gostava de desenhar. Tá bom. Mas é aquele caso, a exceção que confirma a regra, porque quase todas gostam. Todas desenham. A exceção confirma a regra. Aprende a desenhar antes de falar, de escrever. Ah, isso eu tenho papo pra isso. Daí. Não é? Eu tenho papo pra Não isso. é? Todo ser humano começa a desenhar antes de falar. Antes de escrever. Não é? É parte... É uma coisa que a gente já teve em outro episódio com a doutora Aline. Parte da evolução intelectual é desenhar. É desenhar, porque quem desenha... É inteligente. É inteligente. Mas porque a criança começa a desenhar, ela começa, a doutora Aline falou, ela começa a entender muita coisa no desenho, no controle motor ali. E quem desenha não passa infância em branco. Daniel Azulay. Essa aí. Esse personagem aí que é uma referência nossa. Daniel Azulay. Que foi homenageado lá no CMB ano passado. Exato. Grande Daniel Azulay. Grande Daniel Azulay. Então, assim, é engraçado porque todo mundo gosta, valoriza, dá tudo pra criança. Não, eu quero desenhar. Tá aqui material, tá aqui papel, e lápis de cor, e canetinha, e não sei o quê. E fica feliz que a criança tá desenhando. Fala, nossa, que lindo, amei. Senta pra desenhar junto, amei, meu filho é um gênio. Olha a florzinha que ele pintou, que linda. Olha o cachorro que ele pintou. Ah, não, era um morcego. Ah, não, era um cavalo. Era um peixe. É o artista da família. Mostra pra todo mundo. Exato, mostra pra todo mundo. Orgulho, né? Sente orgulho disso. E aí vai incentivando, a criança vai se aprimorando, né? Tem aquela fase, né, que a gente vai discutir aqui, que ela é genuinamente criativa. Eu acho que até uns 7, 8 anos ali, que ela desenha sem referência. E sem uma autocrítica, né? Sem autocrítica, e cria as histórias e faz coisas espontâneas com o traço de criança. Não tem nada de gênio. É criança,
né? Se é gênio é porque o ser humano é gênio. Isso Exato. é um gancho já interessante, porque o que tem pai e mãe que vê o filho, ele fez uma bolinha no lápis. Meu filho é gênio. Meu filho desenha. Ele nasceu com um dom. Olha, ele fez esse desenho, que é um solzinho com um carrinho. Não, as pessoas... Mas eu acho que isso talvez seja por falta de informação das pessoas, sei lá. Mas, enfim, ele vai. Aí, quando ele entra lá naquela fase que ele quer desenhar os personagens favoritos deles, que acho que nós tivemos essa fase também, no meu caso lá era muito Disney, né? Eu lembro de eu desenhar, minha mãe... eu tava desenhando o Wall-E. Né? Isso 92, é isso? Sim. Eu, amei. Que foi a Wall-E. moda do moda. livro Onde Está o Meu Wall-E, Deus, né? Aquele livro, até hoje, né? Eu não deixo é maravilhoso. Eu não deixo ninguém nem pegar naquele livro lá no é ateliê. maravilhoso esse É maravilhoso, é uma obra de arte, né? Do Martin Handford, né? livro. Isso. E eu fui desenhar o Wall-E. E eu comecei pelo pé. Minha mãe falou, não vai dar certo. Eu falei, vai dar certo. Não, você tem que começar pela cabeça. Minha mãe é pintora, né? Ela é formada em artes. Eu falei, não, fica de olho. Eu fui, fiz, ficou certinho na folha. Né? O cara é um gênio, né? É um gênio. É um gênio. Mas aí é verdade, real, entendeu? tá aqui. Né? E aí, a gente vai falar sobre isso, dessa questão da fase da cópia, a importância da criação da cópia e tal, mas aí chega na hora da criança, tá lá, faz curso, né? Tá lá com 13, 14 anos, preciso aprimorar as habilidades do meu filho, né? Eu tenho ateliê presencial faz 20 anos, né? Aliás, quem quiser ter uma aula bacana, uma aula, né? De primeira linha, chacarejante, fala com o Wagner Muniz. É nóis. Ele é o professor das crianças, né? Ele que transforma crianças em gênios. É o Daniel Azulay da nossa geração. Ele é o Daniel Azulay da nossa geração. Nem tanto, mestre. Nem tanto. E aí, na hora que o cara vai escolher o emprego, não, a arte não. Não, você já foi longe. Aos 13, 14 anos, às vezes o pai já começa a se preocupar, que tá desenhando muito, né? Não, Vai, pode ir. Mas quando chega no vestibular, acabou, não, aí... é medicina, direito, administração, engenharia. Não, mas eu queria fazer artes visuais. Não, isso aí não dá dinheiro. Ou algo próximo disso, né? Até hoje tá assim ainda. O que você vai prestar? Então, engenharia, medicina, então, ou algo próximo, enfermaria... Sabe o que acontece? Eu não tenho como opinar sobre isso, porque eu faz muitos anos que eu não dou aula na graduação. Vai fazer 10 anos que eu não dou aula na graduação. Não, mentira. Eu tô gravando uma disciplina de animação 2D agora para uma universidade. Mas eu não tô com contato com alunos de 18, 20 anos. Então eu não sei. Porque agora, essas histórias que eu tô falando aqui, porque os meus alunos têm tudo mais de 40 anos. E a história deles é essa. Eles já passaram pelo momento deles queriam fazer artes visuais. E não fizeram, e agora porque não teve formação. Aí o cara virou bancário, o cara foi fazer engenharia, direito, veterinária. Já teve anestesista que teve aula comigo, já teve gente que é até próxima. Tem um radiologista que faz aula comigo. Aí. Gente que é até próxima, que seria próxima, que trabalha com tecnologia, mas não na parte criativa e sente falta. Vocês separaram uma coisa, dificilmente o pessoal mais velho que procura o desenho depois, ele sempre volta a desenhar. Aí ele te procura e fala assim, eu quero voltar a desenhar. Isso. Poucas vezes eu conheci adultos que falaram isso, descobri o desenho com 30 anos. Nunca desenhei na vida. Não. Isso é raríssimo. Descobri com 30, raríssimo. Mas é porque a gente tá falando. Sempre voltei. O desenho tá no início. Tá no início. Parece que é meio, não sei, humano, né? Algo... Isso eu acho totalmente. Meu momento. Seu momento. Eu acho que o desenho é inerente ao ser humano. Porque você falou sobre escrever. Escrever a gente aprende um idioma. A gente aprende português. O escrever, ele te deixa mais... Você tem que aprender uma regra gramatical, você tem que aprender a escrever em linha. Você falou, o desenho, por mais que a gente aprenda, ele é muito mais próximo da nossa expressão, vamos dizer, não disciplinada. Tanto é que quem quer bagunçar na aula, se desenha. Quem quer pichar o muro, desenha. E tem mistérios nisso, né? O ícone do smile, né? Sim. Uma bolinha, 2 pontos e um traço. Você não lembra de ter ensinado pra criança que, pra representar um ser humano, você faz isso. Não, foi intuitivo. Não, e você sabia que tem... Eu li há muito tempo atrás, mas que dão pra criança pequena e pra chimpanzé pincel e tal, e aí você vai vendo que elas estão fazendo o mesmo jogo de tinta, de bagunça lá, até uma hora que uma criança em alguma faixa etária desenha os 2 pontinhos, uma cabeça e o sorriso. Falou, esse momento, o chimpanzé não chega jamais. Falou, você
pode fazer o que você quiser, ele pode até pintar um quadro lindo abstrato, ele não chega nessa figuração. E olha um outro mistério também, né? A gente pode chegar à conclusão que isso é uma figuração da autossemelhança, né? Da cultura icônica. Uhum. Mas, por exemplo, balão nos quadrinhos. Eu lembro de ser analfabeto, criancinha, não saber ler, e eu entender no gibi que o balão é um recurso para representar a fala. Uhum. Ele não era uma imagem por si só, um elemento visual com objeto. É um símbolo ali que representa um som, porque o som não é visual. Foi muito fácil de você entender E eu não aquela lem- lógica. E eu não lembro de alguém ter me ensinado isso. Eu não lembro de alguma criança ter dificuldade em entender por que tem esse rabicho saindo de um personagem. Todo mundo bate o olho e entende aquilo ao Não, som. e aí isso eu falo, ó, eu acho que o desenho é muito subestimado na nossa cultura. Não, demais. Porque ele é o primeiro passo para nossa intelectualidade, para nossa sabedoria, que é a criança desenhar um rosto, e segundo, ele é eterno. Coisa que você pega os desenhos das cavernas, você tem desenhos Eterno. ali, que eu sempre uso do urso, parece concept do Brother Bear. Do Brother Bear. Você olha e fala, Meu caramba, irmão urso tem do, 30 mil, do Iron Blaze, do Iron Blaze. tem 30 mil anos. Volta no tempo 2.000 anos. 500 anos, você não entende o que o cara tá falando no outro idioma. O desenho, 30 mil anos, não envelheceu um dia. O desenho tem desenho que não ser... envelhece, né? Não envelhece. Ele não envelhece. Que é o livro infantil que a gente fala. Não Que é o livro envelhece. infantil, que tem legado, a gente já falou sobre O isso. desenho animado não O envelhece. desenho animado não envelhece. Disney não envelhece. Uma Desenho forma envelhece. de comunicação. E a gente tava falando um outro dia o quanto importante hoje é a pessoa saber se comunicar É, no sim. mercado de trabalho. Uhum. O cara que é meio travadão, não sabe conversar direito, o cara não consegue trabalho. Não consegue negociar um cargo, nada. Sim. Né? Por mais talentoso que ele seja, vai falar, o cara ele é meio... Mas sabe o que é? O cara não consegue Não trabalho. tem... no Brasil, né? Nos outros países eles são mais evoluídos nesse sentido. Que eles formataram a formação do artista. Existe um começo, um meio e um fim. Né? Existe o cara vai até a parte técnica, a preparação e tal, daí ele já tem que estar muito bem qualificado para ele entrar numa universidade de arte, ele tem que prestar uma prova, que não é um vestibular, ele não tem que fazer prova de matemática, ele tem que fazer prova de desenho. E aí ele pega e entra e faz uma formação bacana e depois ele já está conectado com a indústria. Né, eu tive o prazer de poder estar lá em Vancouver, em 2012 ou 12, e eu vi isso lá no BCIT. Eles têm um evento de formatura que eles mostram os filmes que eles fizeram, os curtas, as experiências de animação e tal, e lá são convidados os caras da Pixar, Sim. da Disney Sim. e tal. Então é bacana, existe um Não, caminho. total, Agora aqui o cara chega e fala, tá bom, filho, você desenhou até os 16. Tá desenhando bem. Você é um talento, você é um gênio. Beleza, não vamos discutir isso ainda. Mas aí, não, você vai fazer arte. E daí, cara? O que vai acontecer depois? Esse depois, o que vai acontecer? Ninguém entende. Ninguém sabe, não tá explicado isso. Não, tem uma visão de que o desenho, ele é, vamos dizer, um passatempo do capitalismo. Você tem o trabalho sério, você falou, direito, hospital, e aí tem o desenho que é pra dar um passatempo, pra brincar. Você fala, mano, completamente errado. Quem que são os mega... hobby. Os monopólios hoje? Disney foi fundada no quê? No desenho. Marvel foi fundada no quê? No desenho. Vocês estão falando o quê? Que bobagem. É a indústria, é o que você falou. A indústria dos games movimenta 600 bilhões por aí. Por aí é muito maior do que a indústria do cinema, do desenho animado. Bilhões, 400 bilhões, e Por vai, projeção para 2030 é 600 bilhões. A animação tá nessa faixa aí também, 300 bilhões. Livro infantil, 10 bilhões. A proporção é muito menor. Deve ter rede de supermercado que não fatura isso. Que não fatura isso. Então, Não. outras indústrias que são tidas como sérias, sei lá, da jurisprudência, não fatura o que uma empresa dessa de games fatura. E outra, ninguém precisa, em teoria, de games. E é uma bobagem isso, porque Não é uma necessidade básica. Será? essa. Por exemplo, A bobagem tá transporte. aí. A bobagem tá aí. É. Não, mas será que Não, não eu tô precisa? falando isso do ponto de vista da sociedade. É. Não, mas será que não precisa? Então, aí é que tá o ponto. Com certeza precisa, é essencial. Aí É que tá o essencial. ponto. Aí que é a Essencial. questão. Precisa. Porque se não tem arte, o ser humano adoece.
Ele adoece. Não, e pensa, o que ficou, né, ao longo das gerações que tem registros humanos? Exato. Livros, obras de arte. É isso, é o que você falou do transporte. exato. Crenças, Há 30 mil anos histórias. atrás, tinha advogado? Tinha advogado 30 mil anos atrás? Difícil, não sei. Tinha médico, ele sabia... Como é que eles transportavam as coisas? Bactérias? Alguém guardou uma carroça de... Difícil. Difícil. E O mesmo se desenho guardar, tá o que é a ali, carroça? A ou carroça seja, é uma ele é construção. essencial. Em toda a sociedade teve um desenho. Ninguém não desenhou. E aí eu quero puxar um pouco Vou a voltando para atenção. as crianças, né? Não, mas eu queria puxar aqui a atenção que a minha missão, eu acho que a nossa missão, na verdade, que como educadores, né, de trazer estruturar esse ensino, essa formação, né? Para quem não sabe, a gente tem, né, eu lancei, né, eu criei a pós-graduação de ilustração infantil, primeira do Brasil, única do Brasil, né? E por que eu fiz isso? Porque justamente por esse e depois da faculdade, para onde que eu vou, né? Não, você vai dar continuidade à tua formação, você vai se especializar. Porque também a medicina, como você falou, não tinha faculdade há, sei lá, quantos anos atrás, há quantas centenas de anos atrás. Não tinha. E aí, em algum momento, alguém sentiu a necessidade de falar, não, peraí, vamos estruturar aqui, esses são os fundamentos, a gente começa assim e tal. Quando aí terminar, vai pro hospital. Vai fazer uma residência, daí depois da residência você vai fazer uma especialização e assim vai. 10, 12, 15 anos de formação para colocar o médico em ação. O artista, não. Ah, você desenhar. Então vamos lá. É só isso, é só pegar Procura uns freela aí. Né, pegar uns freela. Não é assim. Não é assim. Como se não tivesse regras, que sempre quando eu faço vídeo no Instagram, no YouTube, nossa, mas de onde você inventou isso? Meu, a história da arte. A gente, se a medicina, tem 200 anos que descobriu bactéria, o desenho tá há 30 mil anos, no mínimo 60 mil anos, e toda essa história são as regras que a gente tem que aprender para evoluir a arte, para evoluir a profissão. É uma profissão. Então, o que eu penso, assim, tá? Eu tenho como missão, e eu sou apaixonado pelo ensino superior, né? Formatar isso, né? Melhorar. Em breve eu quero melhorar a qualidade da graduação, ter cursos de graduação mais bem estruturados, né? Porque, cara, faz 30 anos que eu trabalho com desenho. Eu nunca fiz nada na minha vida que não fosse desenho. Então, eu sei como é que funciona a cabeça de um artista. E eu sei o que ele espera de uma faculdade. Então, um dia eu espero poder montar essa faculdade para o Brasil. Mas o que eu posso fazer agora, por questões burocráticas e tal, a gente montou a pós. E agora vai entrar a pós de animação, que a gente vai montar em outro formato, que um dia eu quero poder comentar, acho que hoje não é o momento, e uma de quadrinhos com o Thiago Spiker. Então a gente está estruturando esse depois, né? E o que é interessante, mas aí você falou da indústria, falei, na de ilustração infantil, o que acontece? Os alunos vi muitos alunos ficando bons, bacana. E aí, vai para onde? Vai fazer o quê? Falei, calma, montei um estúdio, me coloquei como agente, que é um negócio muito comum no exterior, o agente, né, que é o cara que faz, no caso a gente teve a convidada, a Sila aqui, até perguntei para ela se tinha o Marchand é o agente, né, o Romero Brito não seria nada sem o Marchand dele, né, ele nunca conseguiria ter feito nada na vida dele sem o Marchand dele, sem o agente dele. Então catei toda essa galera bacana, hoje o estúdio tem 50 alunos, de altíssimo nível, desconhecidos, que se tivessem tentando, cada um no seu barquinho, navegar, ia estar um para cá, o outro ia afundar, o outro já estava encalhado, o outro já estava na ilha deserta, ia estar o caos. Não, eu ia perder esses talentos. E isso tem tudo a ver, porque a gente tem várias profissões, você tem ordens, você tem palestras, simpósios. Simpósio. Aí no desenho é cada um por si. Exato. E aí você fala, mas por quê? Se para vender livro você não vende de banca em porta. Você tem uma editora. Você tem uma indústria. Você tem... O livro vira um filme, vira uma série, vira... A gente falou sobre isso. O Spiker, eu tô na linha aqui da ilustração infantil, né? De agenciar, de trazer, colocar novos talentos no mercado, encaminhar esses talentos, organizar a bagunça. E poder elevar o patamar do ilustrador infantil
como uma profissão de prestígio que vai ser valorizada. Valorizada? Grana. No mercado. No mercado. E É. vai parar dessas coisas do cara, bota a tua assinatura ou faz desenho por R$20, acabou. Né? É o orçamento, é trabalho, é indústria, é produção. É um aprendizado, você tem que educar. Exatamente. Prêmios, tem tudo. Existe toda uma estrutura, né? Eu lembro até hoje do Santiago, sabe o cartunista Sim, Santiago? sim. Um dos melhores que a gente já teve no país. O pai dele falou, né? Eu lembrei disso agora. O pai dele falou assim: caraca, velho, eu demorei a minha vida inteira, 40 anos para construir minha casa. Meu filho foi lá e ganhou um prêmio com um desenho, construiu a casa dele. Ele ganhou um prêmio no Japão que na época pagou R$90 mil, se eu não me engano, né? Então assim, o que meu filho vai ser, o que ele vai comer, como é que ele vai pagar as contas? É a burrice, né? A ignorância, que a pessoa é ignorante, ela não sabe, e agora a gente tá aqui explicando para vocês o futuro. Para onde que a gente encaminha essas pessoas? Qual que é o papel dela? Um ilustrador infantil tem um papel fundamental na sociedade. Ele vai educar gerações. Ele vai inspirar gerações, ele vai formar seres humanos, ele vai unir famílias, ele vai tirar as crianças da tela, ele vai alfabetizar as crianças, visualmente, textualmente, ele vai ensinar as crianças a contar história, a exercitar a imaginação, a desenvolver a sensibilidade. Trabalhar sentimentos, trabalhar traumas. Saber trabalhar com traumas, sentimentos, poder, por meio da história, se autoconhecer, né? Fazer uma autorreflexão, tem um papel fundamental, não é brincadeira. Não é um livrinho, desenho de livrinho, isso é teu Não, ensina valores, inspira. Isso. No Japão, o mangá, ele tem muito esse papel que eles colocam, né? Porque tem mangá de tudo quanto é tema, né? De químico, pescador. E uma das ideias deles incentivarem é porque isso também inspira a criança a conhecer uma área que talvez não conheceria. Claro que é lúdico, mas o menino vira bombeiro porque ele lê um mangá de bombeiro que ele gostava. Então, uma coisa que tem... A coisa pode ser simples, mas eles estimulam isso. Então, não necessariamente, o menino gosta de ler, é porque ele vai virar desenhista. Não, você pode inspirar ele pra vida com a arte. Com a arte. E você precisou do ilustrador ali, você precisou do artista ali pra passar pra isso facilitar. Então, ó quanta gente perdida a gente tem hoje, né? Nós falhamos miseravelmente em questão de saúde mental, né, etc. Doença... depressão, mal do século. A gente tem aí entretenimento à vontade, comunicação à vontade, tudo, e parece que nós falamos nunca a sociedade teve tão bem avançada em medicina, né, em reconhecimento de doenças, e ainda assim a gente tá tão mal. Tá muito mal. Só uma coisa sobre o mangá e o Japão, é assim, eu acho que o Oriente, sendo o Japão, Coreia também, China também, não sou especialista no Oriente, mas pelo que eu vejo, eles estão muito mais avançados na ideia de que o desenho não é para criança. Totalmente. Eu acho que a gente sofre isso. Que Também. isso, o mangá não... E eu acho, mas isso tá melhorando. Eu vejo que tá melhorando por causa do mangá. Você vê que hoje adultos já aceitam que o desenho não é para criança. Eu consigo ver um mangá. Eu sou adulto e eu leio mangá, eu assisto um anime. Já falava isso Já falava, mas a gente não 90 anos atrás. Você vê como a gente tá atrasado, né? Sim. Não, com quadrinho ainda mais. O caso do Thiago Spiker daqui, ele tá na frente dos quadrinhos, né? O que ele tá fazendo? Evento, agenciando, estruturando, agora tem após. É esse trabalho que alguém precisa fazer. Alguém precisa fazer isso. Eu não tô falando de regulamentar a profissão, de ter um CRI, Conselho Regional de Ilustração, de CRQ, de quadrinhos. Não estou falando isso. Tá? Estruturar caminhos. Estruturar o caminho. Deixar claro isso, para falar assim, filho, você vai fazer esse vestibular, daí você vai fazer essa formação, as disciplinas que a gente estava comentando com o Samukuta, né? As disciplinas, vai fazer tudo certinho, aí depois você vai estagiar e tal, que foi um caminho natural que eu segui, né? Para mim foi natural. Eu tenho o apoio da minha família, né? Eu tenho centenas de histórias de pessoas que não têm o apoio da família. Mas eu tive, minha mãe é pintora, meu pai, apesar de ser engenheiro militar, ele apoiava tudo, dava material. Eu até falo que a maneira como ele expressava o carinho dele por mim era dele ter comido uma bala, assim, uma Frigels, e ele guardava a figurinha. E ele falava, filho, eu guardei essa figurinha, olha que legal aqui e tal. Então essa era a maneira dele de interagir comigo. Porque, não sei se ele me entendia muito bem,
sabe? No meu universo ali, né? Eu entendia, acho que mais o meu irmão, assim. Então, assim, a arte tem esse papel que é fundamental e a gente precisa de artistas, assim como a gente precisa de engenheiros para fazer pontes e Precisa. prédios, hospitais. Mas sendo bem pragmático, sabe, Laco? Eu acho que nas áreas a gente só vai mostrar isso dando exemplo. E eu falo pelo quadrinho. Né? O William, você citou a parte editora, etc., de ilustração infantil. Ainda que ilustração infantil é muito mais bem encaminhada que É quadrinhos. bem estruturado. O quadrinhos, ele não consegue sair da bolha independente, já tem 20 anos. Você não tem esse caminho sendo formado de editoras, de conseguindo chegar em escola, em você ter aplicações do que o autor de quadrinhos consegue ter. Então vamos trabalhar para isso. Apesar por isso que das pessoas lerem muito, isso que é É. doido, isso que é paradoxal. Tá todo mundo lendo cada vez mais quadrinho, eu acho. Exato. Não é? Mas o outro lado do balcão não tá se organizando. Não tá se organizando. Não é? Essa é a minha briga que acontece. Você não tem essas outras engrenagens, essas outras peças para fazer a máquina girar. Né? Você tem muito artista, muito bom, mas só artista. E você tem muito leitor. Você tem muito Que leitor. tá desconectado desses artistas aqui. Será que você vai ter que virar Cadê vereador? o... Não, eu acredito em Deputado? outros caminhos. Eu acredito em outros caminhos. Então, né? essa live é para eu não lançar a acredito- candidatura. Eu não acredito que governo vai Olha, já resolver nosso começou a problema. falar, né? Pô, Não acredito que o governo vai resolver nosso problema. Não, começou Não. a falar que o governo vai resolver, tá se candidatando. Não. tá se candidatando. Não. Tá se candidatando. Eu Então é acredito. isso. Meu negócio é iniciativa privada. já vi Van esse Dog, discurso. Não Você quero vota, governo. Você Começou vota a falar no... de no... política, a audiência vai cair, hein? Ó, Não, eu tô ou falando aumentar, contra. não sei, né? Vai virar Você clipe. vai. Você vota, Van Dog, no nosso amigo aqui, deputado. Qual o número? O dele vai ser Thiago Spiker. Dá um bom nome para Eu quero vereador. saber É. Não. Enfim. Mas vamos voltar. Vamos voltar, né? Então, essa estruturação pelo exemplo é Certo. o que muda, porque as pessoas, elas entendem por exemplo fácil. Do tipo, vai virar desenhista. Ele pensa sempre no Mas na artista Europa tá lascado. estruturado isso? Mas você vê mais. Ó, acontecendo. Nos Estados Unidos, eu tenho a sensação que lá tá bem bacana. O que eu sei, eu não... Existe. o que eu sei da Europa, eu gosto no muito Japão, de... O Japão, super sim. estruturado. Não, o que eu sei da Europa é assim, todo mundo deu uma sofrida na leitura de quadrinhos e livro, mas muitos quadrinhos por causa da chegada da internet. Mas a Europa sempre leu mais. Os relatos que eu sei é que assim, é normal você ver uma pessoa de idade indo no supermercado e acha um álbum europeu no estilo Tintim, mas não precisa ser o Tintim, e coloca no carrinho, fala, vou ler um gibi hoje, vou ler um quadrinho. Uma pessoa... E o quadrinho não é pra criança. Tex, que eu sou muito fã de Tex. O O público... Wagner também. Aí, ó. Não, e mesmo O público, existe... No Tex, ele é uma escola de desenho. Não é importante só porque tem o Tex. A quantidade de artista que consegue se manter, pagar as contas, desenhando 200 páginas de cavalo e cowboy. Não é fácil desenhar essa quantidade. Não, Tem que ser pago. Tem que ser pago. Não é independente. Não é é mito, profissão. não é o que se fala na todo mundo que vai começar a desenhar. É, As coisas mais difíceis de desenhar, isso. mão e cavalo. Exato. Aí tu pega um gibi de Do Tex, 200 páginas por R$10, por R$10, Papel jornal. só cavalo e cowboy. espetacular. Aliás, se alguém Espetacular. falar mal de Tex, não entende nada. Que tem Nada. muito influencer de quadrinhos que fala mal de Tex. Não entende nada de desenho, nada de quadrinhos. Tex, pega um Tex de R$10, é que agora Tex tá mais caro. Mas pega um Tex no sebo de R$10. Abraço pro pessoal da Amitos, aliás. Ai, ai. Não, Estão coloca... patrocinando? Vou mandar patrocinar. olha. Patrocina, Então, mas um vamos, abraço. não, vamos mandar. Claro, manda um abraço pra Eu eles. adoro, Manda um Igor. pra Abraço. eles. Adoro você, Igor. Então, Ó, pegam quadrinhos do Tex por R$15, R$20 que seja. Vai estudar os cavalos ali muito mais do que você pagar R$200 num artbook. Você aprende muito mais, às vezes, de desenho, aprende. lendo quadrinhos, do que um artbook. Aprende. Sim. Não, eu aprendi, né, não tinha YouTube, não tinha, né, tudo que tem hoje de redes sociais. Como é que eu fui estudar animação, né? Eu não sou de família rica, não podia ir pro exterior estudar animação, como tem alguns casos de pessoas que tiveram essa oportunidade. Então eu comprava os DVDs e eu ficava assistindo frame a frame, para poder ver a composição, para poder ver a sequência narrativa, para poder ver o timing dos movimentos e tal. Então eu estudei desconstruindo. O squash stretch, que no pause você vê, né? Você o vê exagero. o smearing, né? Você É. vê, né? E isso é outro ponto. A animação é uma indústria bem estruturada, né? Uhum. Só que a maior dificuldade da animação é encontrar mão de obra.
Por quê? Porque esse processo de formação do animador é dificílimo. Eu acho que uma das coisas mais difíceis de formar é um animador. É um animador. É mão de obra escassa. É em né? uma mão parte de por obra isso que a escassíssima. animação 2D nos Estados Unidos deu uma flopada. Sim. Não, porque eles não querem investir nesse tempo. Não, olha só que interessante. É mais rápido, nada contra o pessoal 3D. É mais rápido você formar um Aumentou. animador 3D, muito mais É rápido. muito mais rápido. Não, Sim, muito então, mais rápido. Sim. ó, expandiu a quantidade de animadores. Por quê? A animação cutout, que é a animação de recorte. Pra quem não Sim. sabe, você pega lá o desenho, aí você bota uns ossinhos e aí você manipula como um bonequinho. Como se fosse aquele bonequinho de papel, né? Isso, animação de recorte. E aí você não precisa redesenhar todos os quadros, tipo, de novo. Você não precisa ser um gênio, né, do desenho, como o Aaron Blaze, o Deja, os Clean, os Nine Old Men e tal. Não precisa. Isso democratizou a animação. Então o cara precisa manjar do quê? Timing. É isso, acting timing. Se o cara manja disso, ele anima. No 3D é a mesma coisa. Eu tinha um caso de um aluno, né, que ele fez 4 anos de design digital comigo. Eu obrigava os caras a desenhar muito. E ele fez a faculdade, ele se formou. Ele ficou 2, 3 anos no meu ateliê particular, fazendo aula comigo. E ele chegou e falou assim: Lacqua, eu juro que eu tentei. Eu tentei, cara. Mas eu não tenho muita habilidade para desenho. E eu me encontrei na animação 3D. Eu falei, cara, seja feliz. E ele tá no Canadá, foi trabalhar naquele estúdio que fez o primeiro longa do Bob Esponja. Hoje acompanho ele no LinkedIn. O cara arrebenta, ganhou aquele 11 Second Club. Ele ganhou várias edições do 11 Second Club. Um cara genial, entende? Só que a gente precisa, de certo modo, resgatar, eu vou fazer isso com a pós de animação 360, resgatar o fundamento, para não se perder isso, né? De você Tem entender. que nivelar primeiro, né? Isso, tem que nivelar. Tem que nivelar. Então, assim, formar um artista não é brincadeira. Exatamente. Entende? E tem um mistério que a gente vai falar aqui. Tem um mistério que... Não, e é engraçado, porque você tem ali essa coisa de estimular a arte, de repente o cara ele investe nisso, ele vai por um caminho que é vamos dizer, o diferente, mas a ideia do que a gente está falando de faculdade e possibilidades de mercado é exatamente trazer essa formação inserida na sociedade, né? Sim. Então, dos quadrinhos, né? Muito autor, muita publicação, produção, e faz o que com isso? O pessoal já fala que tá caindo no paradoxo dos coaches, né? Que o pessoal ensina quadrinhos pro cara virar outro professor de quadrinhos. Que vai virar outro professor de quadrinhos. Então, quando eu falo de desenvolvimento de mercado, né? Possibilidade de explorar, distribuir, editor, se nem você falou, né? A editora... Mas puxar, é levar o que a gente produz inserido na sociedade. Mas que nem aquele seu vídeo que você tem, que é sensacional, que a questão não é... Também a gente não tá apontando culpado, porque é fácil de falar, o problema é a editora, o problema é o Maurício que... Não, o problema, ele é... Problemas complexos, eu sempre falo, problemas complexos não têm soluções individuais. Não é uma pessoa que vai mexer o balzinho, é uma estrutura que tem que mudar. Cada um tem que fazer. O Lacqua fazendo o esforço dele de formar artistas, pensando no mercado, pensando na importância de se posicionar no mercado. Preencher lacuna. Exato. Você com o evento CMB, pensando em conectar os diversos atores. Editora, produtor de quadrinhos, produtor de conteúdo, XPEN, procurando essas parcerias. Tecnologia. Eu, na minha busca, pessoal, que é insensibilizar. Lembrar as pessoas a importância da arte. A gente tá cada um trabalhando junto, é um ecossistema. Sim, é isso mesmo. Essa é a palavrinha mágica, é ecossistema. Quando eu brinco, quando eu vou no Osmar, na banca do Osmar, que o Osmar me agradece, ama. Aliás, beijo, Osmar. O Osmar, eu falo assim, aí outro dia o cara da Comic Zone falou comigo e falou com o Osmar. Aí o Osmar, caramba, veio falar comigo. Eu falei, claro, porque é um ecossistema. Por mais que o cara da Comic Zone tá lá no Canadá, comprando quadrinho europeu para vender aqui, quadrinho canadense, ele sabe que ele tem que valorizar o cara da banca do Osmar, o Osmar, porque tem uma relação direta. Parece que é muito distante. Sim. Não é. Não é, precisa. Se ele trata bem o Osmar vende melhor o quadrinho dele, coloca em destaque. Se eu trato bem o Osmar me faz propaganda do meu conteúdo. É tudo. Uhum. Não tá cada um... outra.
Oi? Uma mão lava Ih, uma mão E lava a as outra. duas juntas lavam as costas. as costas. As costas. Exato. Bom. Se alcançar, né? Exato, pra se alcançar. Então. Ele é magrinho, alcança. Ele alcança? Ele é ao contrário? Deixa eu ver. Eu alcanço, Deixa eu ver ó. se ele alcança as costas. a Caramba. outra, e a outra? Calma aí. As duas ao mesmo tempo, vamos lá. Ah, isso me complica, né? Você consegue bater palma enquanto canta? Deixa eu ver. Aí parece outra coisa. Que isso que você tá batendo? Top do Enfio. Né? É isso, olha lá. Então tá. Van Gogh, não se esforce muito. Não, Olha, já. o próximo modelo vai ter mais mecânica. Tá bom, não, você já se esforçou. Coça a orelha. Deixa eu ver. Ah, que legal, que legal. O nariz, você consegue coçar o nariz? Acertar o nariz? Que isso? Eu virou um truque isso aqui agora? Você vai passar o bafômetro? né? Agora eu vou fazer todos os Quanto Inspeção os aí, ó. testes de... Tanto truque sem nenhum petisco? Então... Mas assim, ó, uma o que bronca você que eu acha, tenho. Laco? Não, Qual mas, que é? assim, a gente falou Qual a sua bastante dessa bronca? formação. Qual a sua raiva? Eu acho que as pessoas querem parecer artista antes de ser artista. Ah, elas gostam do glamour, não do trabalho, de Elas desenhar, do romance, de criar. do romance, Tem isso? entendeu? Eu tenho uma história. Conte uma história. mano. Era uma vez. Lá vem... Eu sei do que você tá falando. Senta que também lá me vem irrita, história. Senta que lá vem E história. quero ouvir sua história, vamos Senta lá. e vem aquela espiral colorida. Eu tava indo, eu fazia publicidade de manhã, me vestia normal, uma calça jeans, Você não se vestia como artista? Você não, Não. queria ser artista? Cadê a tatuagem? Aí, Não, Bag, calma. Cadê não. o cabelo colorido? Eu andava de calça jeans, camisa polo, um sapato e aquela mochilinha, pastinha de faculdade particular, assim. Ah, não Padrão, a de escrito artista. publicidade. Não, assim. tava escrito, não era de artista. Não era de artista. Skin padrão. E aí, skin padrão. Aí eu ia sair às 5h30 da manhã de casa, ia para a faculdade de publicidade, voltava, almoçava, ia para o meu estágio, que eu trabalhava como ilustrador da editora Positivo, animador, era o meu primeiro estágio, e depois eu ia para Belas Artes. Daí, na Belas Artes, um dia eu estava chegando na Belas Artes e o diretor estava na porta da Belas Artes. E daí ele falou, o que você está fazendo aqui? E ele era um cara bem engraçado. E ele fazia umas piadas sem rir. Né? Mas eu Que já aí você não conhecia. sabe, né? Você não sabe se ele tá rindo, se ele tá falando sério, né? Tem isso. Mas tem eu já sabia que era piada. Daí ele falou, o que você tá fazendo aqui? Daí eu falei, cara, vim pra aula. Daí ele falou, mas por que você frequenta essa faculdade? Daí eu falei, porque eu gosto de desenhar. Não, você não combina, olha pra você. Daí eu falei, o que tem eu? Você não combina, você não tem um cabelo azul, você não tem tatuagem, você não usa não sei o quê, você não fuma maconha, você não... Eu falei, mas eu sou o que mais desenha nessa faculdade. Ele é verdade, então pode passar. Né? Então, assim, antes de pintar o cabelo de azul, não tem nada contra cabelo azul, né? Tatuagem. Eu durante uma época, eu quis ter tatuagem, pedi pra fazer tatuagem. A pessoa ficou com medo de fazer tatuagem em mim. Olha só. Porque olha, ela a achou que eu ia responsa. julgar o desenho a dela. responsa, é. E eu ia mesmo. Ia mesmo. Eu ia, se tivesse ficasse uma bosta, Claro. eu ia xingá-la por Ué, causa da minha mas- vida. Mas é normal, é qualquer trabalho. A gente tá Normal. falando de mercado. De Você mercado. pedir um produto, a pessoa tem que entregar a qualidade que você espera. Claro. Exatamente. Aí eu acho que as pessoas devem se preocupar, em vez de perder tempo. Eu lembro de um aluno meu que ele pintava o cabelo, não vou falar a cor do cabelo, porque senão na hora vão saber quem que é. Mas. Verde. Hã? Verde. Não vamos ficar chutando. Mas eu pinto, não dá pra perceber? É. Você acha que eu não sou grisalho já, com uns 40 e tantos Você é já? grisalho, A gente percebe. Dá uma pintadinha. No bigode que tem que pintar também, Branquinho. A gente percebe. A pessoa passava, ela vinha e falava assim: cheguei atrasado na aula porque eu fiquei 4 horas no cabeleireiro, pintando Olha o só, cabelo. Olha só. Eu falei, por que você não ficou 4 horas desenhando? Não, isso, porque foi Desenho outra e pessoa que pintou o cabelo dela. Se ela tivesse ela mesma pintado, aí você ainda falava, tudo bem, porque você praticou a pintura. Não, mas cara, Enquanto tá ali pintando, vai desenhando. o que vocês acham disso? Esse é o Porque vão me negócio... chamar de preconceituoso nesse episódio. Não, é um É. Vamos me chamar de ponto. preconceituoso. Sim, essa é a sua ideia. Porque. Isso aí você quer. Não é isso que eu quero. Eu só tô falando o seguinte, cara, se preocupa com o que é prioridade. O que é prioridade? É abrir o caderno e encher o caderno de desenho. Não dá tempo de ir no cabeleireiro. Porque, por exemplo, eu tenho um videogame. Eu tenho um PlayStation 4, Boa. né? Vamos jogar, bora jogar. Não. Ah, Estamos gravando podcast. Estamos gravando podcast. Não dá. tem que trabalhar. Né? que Já trabalhar. recebi mensagem de cliente chato. Tem que atender. Perguntando, por que você não tá jogando? É.
E aí eu comprei, cara, eu joguei, acho que eu fiquei o quê, uns 3 meses jogando esse videogame? De vez em quando, assim. Tá bom. Tava jogando Need for Speed. Yo, man. É. Good, man. Você ficava ali tunando os carros, não sei o quê. Cara, durou, eu acho que usei 3 meses o videogame. Tá bom. Eu comecei a me sentir culpado. Porque eu tava jogando. Eu sei o que é isso. Eu tava Por que sentindo que você não culpado. tava trabalhando? Por que você Por não tava quê? Por que desenhando? que eu não tava desenhando? Por que Por que eu quê? não tava Não tava. estudando? Tipo, eu tenho uma biblioteca que tem mais de 1000 livros. Eu falei, cara, Vai eu não ficar li esses Need for 1000. Speed? Vai ficar nesse joguinho aí, nesse Exato, Atari? exato. Sentir culpa por Você já Sabe- pensou a voz Eu do tenho seu isso. pai, sua mãe, vai ficar Sabe no há Atari? quantos anos eu não boto a mão no videogame? 6 anos. Olha. Porque toda vez que eu olho pra ele, eu falo, puta, eu tenho aquele negócio pra fazer, eu tenho um projeto, tenho que montar o podcast. Mesmo se não Eu estivesse tenho- trabalhando em nada, cadê esse livro que você não tá lendo, não é? É o livro. Eu Eu sei. tenho que estar lendo o livro. Tem muito livro pra ler, muita coisa. Ler aula livro pra é perda preparar. de tempo? Pergunta. Mas Olaco, será que isso aí não é exatamente a falta de referência e influência? Porque assim, a gente fala que tem que construir esse mercado, né? Não é muito popular a profissão desenhista, porque você não vê de forma pragmática uma atuação profissional, de forma popular. O cara é dentista, você vai imaginar o cara abrindo um consultório, alguma coisa assim, estereotipado, mas Agora o artista, o cara é artista. O que vem na sua cabeça? Esses trajes, talvez? Esse estereótipo. Esse que- estereótipo. Esse estereótipo. E aí você soma, às vezes, com uma idade, às vezes, universitária, que tá naquela da pessoa se descobrir, aí ele de cola se adesivo. autoafirmar. Se autoafirmar. Aí ele cola adesivo da banda que ele gosta, ele veste a roupa Ó, do cantor eu vou que ele defender. curte. Então eu vou defender pessoas que têm cabelos Azul. diferentes. Tá. Ou um penteado, assim, diferente, sabe? penteado Pode ter diferente. uma Penteado pessoa. diferente. Não, Eu mas tô ele já me contou a imaginando, história assim. do penteado dele. Sim. Mas vamos contar. Eu tinha preconceito do então penteado vá. dele. Mas a gente vai... Aí ele falou, não, porque desde os teus 15 anos, Sim, você tem o eu sempre cabelo, usei e cabelo, ele sim. sempre usou. Que- Aí eu Conta a falei, história. não foi um troço assim, agora eu vou fazer um penteado, porque vai ser minha marca registrada. Foi um... Não, eu vou no supermercado assim. Não, mas Então. uma marca. É que a marca, ela é sincera. Tem essa questão. É, isso que eu ia esse que é o falar. ponto, Um minutinho, vou falar sobre isso. É autêntico. Porque tem muitos... Isso. Eu também tenho uma skin assim, meio... Tiozão, vou Laurindo, de bigode, óculos velho, assim. Tio da Suquita. Eu tenho essa skin. E vou Laurindo, abraço, vou Laurindo, beijo, dona Hermelina, beijão. Ó, o que acontece eu percebo que tem muitos alunos que se dão muito bem comigo, alunas, que tem cabelo de variadas cores, tem muito piercing, muita tatuagem. Minha esposa tá cheia de tatuagem. E elas se dão bem comigo que tem essa skin de velho, de tiozão, de vô, de farmacêutico, sei lá. Farmacêutico. Por quê? Eu também respeito eles numa coisa, essas alunas, esses alunos, muitos, não estou dizendo todos também, não generalizando, mas são pessoas muitas vezes que têm uma sensibilidade diferente que a gente tem também. Só que a gente às vezes expressa de outra forma. Eu sei porque meu pai não era da arte, né, era bem brucutu, nunca terminou um livro na vida, e ele me achava delicado demais. A questão era se eu fosse homossexual ou só de ser delicado. Era terrível. O jeito que eu comia, o jeito que eu fazia as coisas era... Esse menino é muito delicado. Esse menino só quer saber de detalhe, de coisinha, de frescura. Pra ele não era... Eu não tinha penteado o cabelo diferente ou colocado uma tatuagem. O jeito que eu pegava nas coisas já era uma boiolice. Entendi. Desenhar, terrível. Fazer letras de livro, terrível. Então eu entendo que pra ele, a minha sensibilidade, que aquilo era importante pra mim, pra ele fala, não, isso é frescura. Você devia ser metalúrgico. Mas ó, olha onde Pra eu quero mim, chegar. então, eu digo, eu respeito as pessoas, porque às vezes a sensibilidade dela eu gosto de ter esse cabelo dessa cor. É a sensibilidade dela. Não tô dizendo que isso justifica ela ser artista ou não. Não, mas aí pensa, cara. Aí ela vem com o discurso que ela não tem dinheiro pra comprar material. Quanto custa esse pra ir que é o no, ponto. quanto custa pra ir no salão O ponto não é ficar a 4 pessoa- horas pintando o cabelo de vermelho? Ter essa aderência, né, de discurso, ou essa sensibilidade, isso tudo bem. O problema é quando isso é prioritário ao de fato Exatamente. aderir ao que Mas é a isso não é prática do mundo, isso é desenho. uma coisa que o mundo atual, de certa forma, impõe. Pra porque, caramba. Porque o dia que eu posto um desenho meu, dá muito menos curtido do que Wagner, a minha cara. Quanto custa pra fechar o braço aqui, ó? Dependendo da arte, de 3 a 10 mil. 3 a 10 mil. O tatuador tá ganhando dinheiro, então. O artista tatuador. Tá ganhando dinheiro? Aliás, é uma área que ganha muito dinheiro. Mais ou menos. Hoje em dia nem tanto. Não, depende da faixa. Um abraço pros meus alunos tatuadores, que eu sei que tem um monte de aluno Tem tatuador um monte aqui. de aluno tatuador também. Um Boa, abraço. muito. E normalmente é o pessoal que mais estuda desenho. Mais estuda, os mais Nem focados. Nem sempre. Nem não, sempre. Ah, não, não. nem Então, sempre. Eu fui não, professor não. de tatuadores que desenhavam, tentaram desenhar,
de 100% dos alunos que eu tive, eu acho que 10% desenhavam e consumiam arte. Não, Ah. hoje em dia tatuador é operador de Procreate, meu amigo. Ah, é? Não precisa desenhar nada. Baixa Acabou. no Pinterest Acabou, e taca na testa. Pinterest, com inteligência A artificial. tatuagem então acabou, deve a tá- velha arte da tatuagem, Não da sabe andorinha. desenhar. Acabou. Mas Sabe tem desenhar. grandes artistas aí no mundo da tatuagem, tem grandes. Então, Tem. mas são Vou mandar um exceções. abraço pro meu amigo André Rodrigues, Dom Rodrigues. Dom pra mim, Rodrigues. uma das pessoas que melhor desenha no Brasil. Muito. Não é? Curto muito o trabalho dele. Dom Rodrigues. Vai vir aqui um dia, Dom. Vai. Então, é isso que eu tô falando. Você pegar e ter. Não ter. Não hesitar em gastar 3 mil reais numa tatuagem pra você. Sei lá o que você quer com isso. Né? Pra dizer Se que. sentir melhor, tudo Se bem. sentir melhor. Gosta, Tá bom, tem uma tá vaidade, tá ótimo. Beleza, tá bom, uma vaidade. Mas aí você chega na semana seguinte e fala assim: o Lacua pediu pra eu comprar uma aquarela lá, custa 230 reais o estojinho. Esse lápis é 21 reais? Não, Lacua não dá, é muito Não caro dá, um lápis. é muito caro. O material é muito caro. Você vê que não é a prioridade da pessoa. A Não prioridade da pessoa não o é discurso. incoerente. É incoerente. Então, primeiro, você quer ser artista? Seja artista. Artista é rotina. É fazer Disciplina. arte. É disciplina, é rotina, é pintar, Produzir. é todo dia. Fazer produzir. o corre. É. É aquilo que Acordar. você tá falando o seguinte: em vez de jogar videogame, vai desenhar. Vai Você desenhar. tá- se em vez de assistir série, vai fazer a série, inventa a Né? série. Porque alguns caras que me procuravam na internet, né, com esses papinhos magro aí, falava, faz mais vídeo gratuito, porque eu não tenho dinheiro Tem pra comprar isso, curso. Não, o tempo todo aparece esses O tempo todo. cornos. Não, e É. o cara ainda pede pra você botar o link pra ele assistir. Você fala, tem no canal. Não, põe o link pra mim aí. O cara É, nem... Porque eu de propósito, eu Pô, corto meu aí eu Reels falo no assim, meio pra aí eu pessoa respondo, sentir você que... tem videogame? Porque o videogame custa, sei lá, 2 mil reais. É. Ó, tá barato, Tá né? barato. Tá barato? Ô, PlayStation mais um jogo. 5, quanto? 4 mil. 4 pra cima. 4 mil? Eu acho Então, que 4 mil reais o videogame. Mais Né? um jogo. Mais o jogo, mais a Steam que fala esse negócio, A skin? Não, Steam. Steam é no PC, mas é tem no que ter um- PC. você tem que ter um no PC. Play é o quê? Play... Tem que ter um PC. Você tem que, aliás, tem que PC investir num PC gamer. Já que você tá investindo no PC gamer, vai estudar no PC gamer, porque já é a mesma qualidade de computador que você precisa pra trabalhar Não, então, na animação, no aí desenho, você no compra uma Maya, máquina no 3D. que na minha mão vai virar muito dinheiro. Ferramenta de trabalho? Eu só olho pra ela e falo, isso aqui vai virar E muito aí você vai ficar dinheiro. brincando de Super Mario? De Sonic? Não, Mega Man? eu tenho um Mac Studio, ele custa 35 mil reais, uma caixinha desse tamanho. Mas na minha mão ela vira dinheiro. Você não fica jogando. Eu uso ela pra dar aula, eu tenho câmeras e tal, mas pra trabalhar. Eu não tenho joguinho no meu computador. Eu não vou abrir meu computador pra receber vírus, pra receber sei lá o quê. Entende? Mas não é nem essa a questão, eu só tô falando assim, pega e para pensar nas prioridades da sua vida. Agora não tá na hora de você ficar perdendo tempo. Porque daí você vai chegar com 40 anos, com 50 anos, e vai falar, porque eu desenhava quando era criança, e daí eu tinha o talento, eu tinha o dom. Eu e sou- daí isso eu sou muito cruel. O mercado é injusto, não tem espaço pra mim, porque olha aquele cara lá, desenha menos que eu. E... É. Não, mas isso eu sou muito cruel com um aluno que vem às vezes, você sabe disso, vem falar, meu sonho é desenhar mangá, meu sonho é fazer anime. Eu falo, sinceramente, minha esposa achou cruel outro dia que eu falei isso. Eu falo pro aluno ou pra aluna, muito sincero, você não tem disciplina pra isso. Eu falo. Aí ela fala, nossa, acaba com ele. Eu falo, mano, é o mais sincero que eu posso ser. Você não tem disciplina pra Ó, desenhar vou dar um mangá ou exemplo. anime. Vou dar Porque tem que precisar de vou disciplina. dar uma história aqui. Sobre disciplina, sobre mudança. Eu sou um cara meio radical. Ou muda ou não muda. Se for pra mudar, muda de uma vez só. É tipo tirar o band-aid. Você não tira devagarzinho, você tira de uma vez. Certo? Dói de uma vez só. Eu nunca fui um bom aluno de escola. Porque eu ficava desenhando. Porque a gente falou de dom, da paixão. O meu sonho era querer trabalhar com desenho. Daí o que eu fazia? Ia pra escola, ficava escutando o que o professor estava falando e desenhando. Fazendo desenho animado, fazendo caricatura, fazendo um monte de coisa. Ia mal na escola, obviamente. Porque eu não estudava em casa, eu aprendia o que eu tinha ouvido, chegava lá na prova e tal, pá, minha média era 5. Numa escola que a média era 7. Tá, Uma escola tá, difícil. Tá, difícil. Difícil, marista, difícil. Difícil. Tradicional e tal. E aí, chegou a época do vestibular, tá? Fui lá, né, meio que fui obrigado a fazer publicidade. Fui fazer publicidade. E daí, eu tava com aquele vício da minha adolescência, que era, faz aula de manhã, volta pra casa, almoça, dorme até 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. Aí eu ia pro taekwondo, que Tá. era que eu queria ser atleta de taekwondo.
Sempre tive essa ligação com artes marciais. E aí depois jantava e ia dormir. Essa era a minha vida. Bom. E desenhava, né? Desenhava. Nos Beleza. intervalos, assim. Nos intervalos Não desenhava. era um estudo. Né? Não era, ainda não era um negócio, uma profissão, assim, um estudo. Fui para a faculdade. Assistia aula de manhã. Chegava, voltava, a faculdade ficava a 5 quadras da minha casa. Almoçava, Dava uma ia cochilada, dormir, acordava pra assistir Malhação. assistia malhação, fazia taekwondo, voltava, jantava, ia dormir. Depois de 2 semanas, eu fiz uma prova de História do Brasil. Apesar da minha formação escolar ser ruim, ela era muito superior, Tá. né, em comparação. E eu tirei 9 na porra da prova. Opa! E aí eu cheguei com a minha prova e falei, ó pai, tô indo bem na faculdade. Aí ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu nunca mais quero ver, eu não quero nem saber se você tá indo pra aula, se você não tá indo pra aula, se você tá fumando maconha, eu tô me lixando porque você tá fazendo na faculdade. Eu vou pagar os 4 anos e você vai se formar. Bem, mal, não importa, tá? O que importa é o seguinte, o que você fizer vai determinar o teu futuro, tá? Você que sabe, o futuro é teu, A responsabilidade é tua. a responsabilidade é Não tua. tem que me provar Agora é isso. contigo. Prestar conta eu pra já mim. criei você, agora você que se vira. Cara, eu falei, cara, preferia ter tomado uma cintada dele, que ia doer menos. Vai, raiz. Aí eu parei pra pensar, eu falei, cara, eu fico dormindo, cara, e o tempo tá passando. Eu falei, vou mudar isso aí. Mudei no dia seguinte, na semana seguinte. Ia pra faculdade de manhã, voltava, almoçava, voltava pra faculdade. A biblioteca era desse tamaninho, tinham 10 livros na estante em relação à publicidade. Às vezes eu sentava na cadeira e eu lia uma página, 4 horas pra ler uma página. Dormia assim, ó, na frente do papel. Porque eu não tinha costume. Não tava acostumado, é Não normal. tava acostumado. Normal. Eu fiz isso, cara. Eu li, resultado, na faculdade, nesses 4 anos de publicidade, eu li 160 livros. Eu li todos os livros. Eu fiz todas as provas. Eu fui os primeiros da turma. Mas eu tive que mudar, porque eu queria ter futuro. Não deu tempo para pensar se eu tinha cortado o cabelo, se eu ia fazer uma tatuagem, se eu ia comprar uma calça assim. Não. Era a calça mais fácil de lavar, o tênis que... Né, entendeu? Sim, total. Não é? Tem um livro interessantíssimo que chama Lei de Parkinson, velho livro sobre administração, interessantíssimo que o cara fala assim, às vezes você entra numa empresa e ela tá uma bagunça e você julga essa empresa tá bagunçada, essa empresa tá bagunçada. Ele fala assim, não, às vezes aquela empresa tá com tanto trabalho para fazer que não tá se preocupando em organizar. Você acha que ela tá passando perrengue? Não. É o seu caso. Você tava num esforço tão grande para estudar que você não tava se preocupando se tava amassada a camisa. Já que a gente tá falando de mudança, de dedicação, de foco, de Arte. raça, de arte, Eu tô de sentindo um pessoas- cheiro só. De Van Gogh. a gente tá Van falando Gogh. de pessoas que levam a sério a arte, Sim. e porque levaram a sério, o nome ficou gravado na história e virou exemplo. Van Gogh é um? Van Gogh é um. Van Gogh é um. Van Gogh é um, né? Vamos fazer nossa sessão pão de queijo. Vamos, demorou. Pão de Porque queijo. hoje Quero. eu trouxe um formato diferente. Para quem vai ser cruel. Para quem que você dá o seu pão de queijo? Vão aparecer Ah, é um duelo. Um duelo. Um Street Duelo. Fighter. um Street Fighter. Game, já que estamos falando de Já game. que É. tava falando de game. Mas esse é um Street King Fighter. of Fighters. Isso. Isso Vamos, ou vamos aquilo? pro primeiro na Coloca tela. aí, quem que vai Quem ganhar? que é o primeiro Mortal na tela? Kombat. Não, não é esse. Esse aqui, ó. Pra quem que você dá o seu pão de queijo? Da esquerda, pra quem não sabe, é o Leonardo da Vinci e o da direita é o Michelangelo. Thiago, Solta aí. Da 20. da Vinci. Michelangelo. Por quê? Por que não? 2 contra 1. Por quê? Tem um, você Por não quê? perguntou por que pra ele? Sabe o meu? Só você. Você foi diferente. Porque Não foi existe diferente. Não, resposta coloca os dois no errada. mesmo Sabe, patamar. não tem essa. Não tem um patamar. Sabe que tem um livro bem interessante do Michelangelo, não sei quem escreveu, que consegue localizar todos os órgãos do ser humano. Já vi isso, já nas vi obras isso. dele. Já vi. Bem interessante. Que tem, esse você livro. vê lá o braço, aí Isso. você vê o cérebro da criação de Adão. Isso. Eu vi isso daí, Eu não, não sei conheço se é o livro. viagem, mas eu vi. é. Não, eu coloco eles no mesmo patamar. Uma coisa brincadeira só que eu gosto, já que estamos falando assim, eu sempre falo, Da Vinci morreu com 67, Rafael morreu com 37, se não me engano. Teve 30 anos a menos e produziu o que ele produziu. Às vezes também tem essa sorte
Da Vinci ter vivido 30 anos mais que Sim. Rafael. Mas você coloca a escola de Atenas, você fala, caramba, meu. 30 anos menos, ele já produzia isso. Se tivesse vivido mais, tem O uma Rafael questão. Maneirista? Não, o Rafael da época, Rafael de Sanzio, que fez a escola de Atenas, que é lá o pessoal chegando. Mas não é um maneirista? Ele não era maneirista, renascentista, não? Porque Porque ele é da mesma época. Ele é da mesma época, Rafael né? Sanzio, é. É. Que é o que fez a escola de Atenas, que são o pessoal chegando, assim. Tem a Ah, famosa tá, imagem tá, dos tá. anjinhos, dos dois Sim, anjinhos, sim, assim. sim. Todo mundo então, usa. Então, mas eu acho que ele era maneiro. Alguém vai me xingar assim se eu errar, também né? não Porque sei. se você erra, o nego fala, você não É porque entende eu acho nada. que ele era. Né? Né? Mas Eu não sou... Mas o que é impressionante é isso. O cara, às vezes, também, a sorte de um artista como o Da Vinci, porque ele produziu poucas obras de pintura. É, Só mas- que ele mas viveu o o- suficiente pra. Mas a o Da Vinci multifaceta fez 5 mil dele. máquinas de guerra, né? Sim, sim. A multifaceta criativa dele tá à Era frente do gigantesco, tempo dele. era gigantesco. É, a Então, figura exatamente. dele. Sabe o que eu gosto? Eu Que é o que conheço- sobreviveu. Eu acho que eu conheço pouco sobre o Michelangelo. Por que eu gosto tanto do Leonardo da Vinci? Porque ele era obcecado. Era. Mas ele usava, isso que eu falo, ele usava a arte para poder responder as dúvidas, a curiosidade Questões. dele. Os sketchbooks. Os Era cheio de sketchbooks. sketchbooks. Então, eu lembro, eu li lá a biografia dele, e uma das coisas que falava que ele tinha curiosidade, por exemplo, de saber qual que era a velocidade na superfície do rio. Meu, olha que louco Que isso, louco, né? é. E aí ele foi lá, pegou umas palhas secas, jogou, daqui até aqui, tantos Sim, segundos. Sim. Aí Já foi era lá um fazer método o cálculo. científico. E ele já estava velho, e ele precisava de uma matemática melhor para poder entender as coisas que ele queria entender, para poder fazer as máquinas de guerra. Sim. E ele virou aluno, achou um mentor matemático da época, não lembro o nome agora, que foi ensinar matemática Ajudou ele. avançada para ele. Entende? Esse tipo de atitude. Eu gosto Ele de ler é biografia. Não, sim. Essa biografia do Da Vinci é maravilhosa. Então, É maravilhosa. para poder entender, para me inspirar na atitude do cara. Total. Atitude. Não, e é você- só a obra de falar, o cara é o E grande você falou do mestre. Michelangelo. O Michelangelo era totalmente o que você falou de não cortar o cabelo, não pentear o cabelo. Ele, na época que tava pintando a Capela Sistina, ele não tomava banho, falou que tirava o sapato. Ficava tanto tempo com a bota que às vezes tirava a bota e saía pedaço de pele da bota. Tava tosco. Porque a lembro disso. loucura de pintar era Ouvi falar muito. disso. Era né? muito grande. Não, mas a paixão por pintar, Total. isso que importava. Sim. Não dava tempo de tomar banho. Não dava tempo pra ficar fazendo a barba. Então, Mas hoje em dia vamos tomar banho, tá, gente? aliás, a gente tá Não. bem Não, cheiroso a gente aqui. toma a gente tá banho. bem cheiroso. Tem que tá. É. E por exemplo, isso que você tá falando, quando eu tava lá posso pegar meu bonezinho? Com certeza, com certeza. Então, quando eu tava lá no estúdio de animação, eu me sentia culpado de dormir. Sim. Eu sentia culpa de dormir. Isso é obsessão mesmo. Aliás, isso é um problema. Cuidado pra gente falar de outra. Como dividir o tempo. Temos que Não, falar saúde, no podcast. né? Não tô pedindo saúde. pra fazer igual eu. Mas assim, eu sentia culpa. Então eu ficava até o máximo que eu podia, Até esgotar. desenhando até esgotar. Aí eu deitava pra dormir. Olha que louco. Só porque tava acabado. Aí às vezes eu acordava, eu tinha um sonho. E eu sonhava com a solução daquele desenho que eu tava fazendo. Sim. E daí eu falava, caraca, era isso então? Aí eu sentava de novo na prancheta pra desenhar. É, E ali era 3 horas da manhã, às 5h30 eu tava indo pro estúdio. E aí tem uma coisa importante lá, voltando do antes, né? Você que tá assistindo, não pense que então o negócio é não dormir, Não, não não tomar banho, Sim, mas não ajuda. Vira o estereótipo. O ponto que a gente tá falando aqui é essa obsessão natural, sincera. Você tava querendo fazer isso, que era o que Da Vinci tinha e muitos outros também. Obcecado. Obcecado. Você encontrou algo pelo qual você é obcecado. Se você não é de fato, tudo bem. Se você acha que é frescura, não faça. Eu Não às vezes faça. falo. Se você acha Não, que não é pra frescura, tanto. Não faça. Você não precisa ser Cada um obcecado. tem seu ritmo Cada um também, tem seu né? ritmo. Mas o ponto é trocar essas bolas, né? É o parecer que é mais importante do que de fato. Não, esses essa- caras ele tá eram buscando. isso. E tem mais, Esses tem caras mais. eram isso. Tem mais pra gente votar? Tem mais, tem Vamos, mais. bora, vamos lá, bora, tem vamos, mais. vamos. Van Dog. Van Dog da O- da pão de queijo E pra aí? quem? Qual dos dois, Van Dog? Ah, lá, Você vai... Não, volta pra lá. audiência, pra Volta quem pra não mim, sabe. Volta lá. E vai dar no... O Da Vinci ou Da Vinci Michelangelo? ou É verdade. O Leonardo. Eu vou no Da Vinci. Leonardo ou Michelangelo? O Rafael ou Donatello? Eu gosto mais do Donatello. Aí agora. Agora, Van Gogh Ou e Van Monet. Gogh? Essa é decisiva, hein, gente? Meu é Van Gogh. Que bom. Você aí não perguntou. Quando você Só não tem pergunta, é porque uma você concorda. resposta correta. Não, pior que... Cara, você já viu uma obra do Monet Não, ao acho vivo? espetacular. acho Aquelas espetacular. feias, É. aqueles quadros com 9 metros de comprimento, ao vivo. Eu Um chão branco de mármore, um banco de mármore quadrado, você sentar ali e a única coisa que te perturba é uma brasileira andando de salto
É que isso é história real, não vou contar ela agora. Mas enfim. Já colocou muito chapéu hoje, já coloquei Bonelli. muito chapéu. Mas isso, não, você tá colocando também duas figuras sempre Dificílimo, espetaculares. dificílimo. Se a gente tá colocando um, é por gosto muito pessoal, muito subjetivo. Exato. Não, eu sou do Van Gogh. Tá. Eu sou do Van Gogh. Eu vou no Van Gogh Vou dar um também. pão de queijo no Van Eu vou Gogh. dar um pão de queijo no Van A Gogh coisa, a também. expressão dele é muito forte, não é? A gente não consegue O desconectar Monet a também. emoção O em Monet relação também. ao Van Gogh, o Mas trabalho é moderno dele, até né? hoje. Os dois caras são modernos até hoje. Sim. 3 pão de queijo pro Van Gogh, então? 3 Van- pães de queijo pro Van, Van Dog, Cadê? Van Dog. Só pela orelha dele. Eu acho que a verdade, a honestidade dele, tanto que você vê no trabalho, do que ele representava da vida dele e do que ele levou a vida dele em prol do que ele fazia, E né? era obcecado. Obcecado, mesmo com todos os fracassos. E ele, assim, é um caso que fica, porque a gente tá falando ontem, que hoje ele é reconhecido, mas quantos outros Van Goghs não tiveram que a gente não Não, conhece e na foram época dele esquecidos? já não, né? Na época dele já sofreu, coitado. Né? Você dá pão de queijo pra quem, Vaga? Van Gogh. Van Gogh. É difícil, né? Quando bota o Van Gogh é ele difícil. muito. A gente... Principalmente pra gente que gosta da arte caricatura, É cartoon, difícil. estilizado. E eu Gogh. voto no Van Gogh. É, no Van Dog vai Não, votar no Van não, Dog. não podia ser, né? Quem E que é o aí, próximo? Bora, vamos, temos que... Temos o tempo? Não, vamos pro próximo. Rapidinho, Calma, rapidinho. produção. Quero o próximo. Rapidinho, jogo Não, rápido. então vai pra aquele último lá. Aquele Vai pro último, eu quero o último. Tem mais gênios, só gênios. Aquele último, gente. Isso aí? Esse aí. Gênio? Pra quem que você dá o Van Dog aí, o pão de queijo? Fala quem é. É o da esquerda, o Romero Brito, da direita é o J. Borges. Não, então de um lado a gente tem um gênio da arte popular brasileira e do outro J. Borges. Gênio da arte popular brasileira. Nossa. Não, Provocando, joga o frango eu dele J. lá. Borges, com certeza. eu vou me... Ah, não vou falar mal do Romero não Brito. vou falar mal. Não vou falar mal. Ah. Porque não vai falar mal, porque não vai nem se perder o tempo de falar. Não é, cara. Eu acho... Eu Admira, você Eu admira. admiro. É, Eu também, admiro. Eu também. Mas eu não gosto da arte dele. Eu também não. Eu não gosto. Você não tá avaliando isso. que é Quando você fala que cansativo. admiro. É, quando você fala que você cansativo. admira é outra coisa. Exato. Mas eu admiro o outro lado, entende? Eu tô tentando deixar a picuinha de lado. Tá bom. Mas eu não posso. É J. Borges, cara. Eu amo gravura. Não, total. Né? Total. Foi uma provocação minha Uma também. provocação, Eu- Olha esse sorriso, né, cara? É. Tiozinho mó simpático. Exato. Não mas tem, só pela simpático, foto já ganhou. né? A Então, foto ganhou. eu dou meu pão de queijo pro J. Borges. Tá bom. Pesquisem J. Borges. Pesquise J. Borges. Né? Os cordéis. Sim, Tem outra coisa envolvida. sim. E eles são da mesma região, né? É. Não sabia. Não, eles são do Nordeste. Ah, sim. sim. É, sou meio... E aí, Van Dog? Romero, o Van Dog é Romero Brito, né? O Van Dog é Romero Brito. Eu queria dar o nome de Romero pro meu filho. A esposa não deixou. Eu falei, mas um artista de sucesso. Ela falou, não. Dá pro cachorro. Na verdade, era por causa do Jorge Romero, diretor dos filmes de zumbi, que eu sou fissurado. Eu falei, Jorge Romero. Romero. Aí ela falou, Jorge não, mas vai Romero. achar que é Romero Brito. Eu falei, então Então tá tá bom. bom. César Romero também, o Coringa. O Coringa, vamos. É. Olha lá, ó, olha lá. Ó. Então é isso, pessoas do futuro, Computer Boys and Girls. É. Espero que a gente tenha se feito compreender. Sim. Ou Mas não. você não entendeu também? Sim, O entendeu. recado é, cara, só senta e desenha, velho. Vai plantar batata. Manda ver esses desenhos. Então É tá isso. bom. Wagner, desenhou hoje? Nossa, Desenhei. e Olha, pastel? Mostra aí. Lindo, adorei. Ah. Pop Ai, ó. Funkos. Impossíveiszinhos. Impossíveis Fofinhos. se dão Criança. adeus para as pessoas. Então a gente vai se ver no próximo domingo, 10 da manhã. é isso aí, galera. Tchau, gente. Até Um domingo. abraço a todos.